queria fazer uma catequese sobre a imagem da pedra que aparece hoje na primeira carta de Pedro. A gente já poderia começar com um enunciado dizendo que aquele que tem Jesus como caminho, verdade e vida, aceita o convite de São Pedro de ser pedras vivas, né? Pedras vivas para a construção do templo espiritual. Essa imagem da pedra aparece muitas vezes no Evangelho, né? Muitas vezes mesmo. Hoje aparece na carta de Pedro de uma forma muito bonita. Pedro, que antes chamava Simão, passou-se a chamar Kéfas, né? Nós traduzimos para o latim como Petrus, que é pedra. Não fica com esse convite só para ele. Diz, bom, como o Senhor me fez pedra, sobre a qual construiria a sua igreja, também eu vos convido a ser pedras vivas para a construção do templo. E eu queria retomar com vocês, ou pelo menos propor uma reflexão dessa imagem da pedra conectada à nossa fé e à nossa vida, a partir de 3 imagens, ou talvez de 3 funções. Primeiro, nós somos chamados a ser pedras, igual Pedro, né? Que edifica o templo do Senhor. E essa firmeza da pedra conectada à fé, ela evoca de uma forma muito bonita aquilo que é a firmeza do homem e da mulher, que acreditando em Jesus, faz dele o seu único Salvador. E diante das várias peripécias do tempo, ou vamos dizer assim, das ventanias, né, que aparecem do nosso dia a dia, nós nos mantemos firmes nas nossas convicções. Então, a primeira acepção de pedra é realmente essa ideia de firmeza, né? Que não significa um endurecimento do coração, né? Nós somos chamados a ser pedras nesse sentido, pedras sobre as quais Deus edifica o seu templo, né? De defesa da fé, de defesa dos valores do Evangelho, mas sempre considerando o espírito do tempo, né? Sempre abertos ao diálogo. A abertura ao diálogo, ela não significa de forma alguma perda de identidade. Nós podemos manter a nossa identidade, dialogar com o mundo, mas não abrirmos mão das convicções, né? Daquilo que seria a mensagem principal do Evangelho. Por exemplo, o amor ao próximo, aquilo que seria a inviolabilidade da consciência, a prática do direito e da justiça, essas coisas nós não abrimos mãos. Não abrimos mão disso. Mas nós somos chamados a ser pedras, né? A não ser como folha de bananeira, né? Que o vento joga para lá e para cá. Não, nós temos uma firmeza, uma orientação. Essa é a primeira acepção de pedra. A segunda imagem de pedra, que aparece no Evangelho, mas aparece especificamente em Mateus, em um logion específico de Jesus, é a pedra como abrigo. Essa imagem também é bonita, muito bonita. A pedra como abrigo nos recorda a gruta, né? Sob a qual se escondem os animais e os homens, fugindo do tempo, fugindo do frio, fugindo da chuva. E a igreja, além de ser pedra fundamental sobre a qual Cristo constrói, ela também é a pedra que abriga. Eu me pergunto às vezes se nós não somos mais pedra que atira do que pedra que abriga, né? A função da igreja de abrigar todos os homens de boa vontade, todos os homens e mulheres de boa vontade, independente da sua condição. E muitos de nós, cristãos de missa dominical, não compreendemos isso. E julgamos os papas, os bispos, os sacerdotes, quando eles têm atitude de acolhida. A atitude de acolhida, a pedra que abriga, é fundamental, né? Todo homem e mulher de boa vontade que se aproxima da igreja deve encontrar nela abrigo. Claro que a igreja, ela acolhe, ela orienta, né? Respeitando a individualidade e a consciência de cada um, né? Então, as portas estão sempre abertas porque nós queremos ser gruta que abriga. E por último, aparece uma imagem muito interessante hoje, que fala que Jesus é pedra de tropeço. Curioso. Ele é a pedra angular, mas é a pedra de tropeço na qual, vamos dizer assim, né, se choca todo homem e mulher que vive na corrupção e que vive naquilo que seria, né, essa dimensão terrestre do pecado, né? Causa de escândalo. Quando a gente
olha para a pedra de tropeço, a gente sempre recorda no sentido negativo da palavra, né? Mas hoje Pedro traz para a gente essa acepção positiva. Cristo é a pedra na qual tropeça todos aqueles que se espantam com a sua bondade e que talvez, ao chocar com ele, se converte, né? E nós também somos chamados a ser, de alguma forma, essa pedra de tropeço, né? Para a gente dizer assim, de alguma forma. A gente poderia resumir assim para a gente ir terminando nossa homilia. Se assumimos Cristo como caminho, verdade e vida, em algum momento a nossa vida vai chocar alguém. E a gente poderia até deixar assim uma espécie de sentença afirmativa mesmo, declarativa sobre isso, né? Toda sentença é declarativa, né? Vale a redundância. Mas assim, a gente poderia declarar que se você, cristão e cristã, que me escuta agora e pode escutar depois, né? Porque sempre fica gravado, as homilias fazem questão de gravar. Tudo bem, continuem gravando, né? Se você nunca chocou ninguém com a sua vida, desconfie da sua fé. Se a sua fé nunca colocou uma grande interrogação na vida das pessoas que se encontrou com você, pode desconfiar. Ou ela é mentirosa, ou ela é muito rasa. Porque normalmente a nossa fé, ela causa um impacto na vida dos outros. Por isso que nós somos pedras de tropeço nesse sentido, né? As pessoas, né, para lembrar lá a famosa festa de Valadares, que eu não sei se acabou, né, trupica na gente, né, assim, se chocam com a gente. Positivamente. Nossa, como que essa pessoa consegue ser assim? Eu tento e não consigo, né? Nossa, como que você conseguiu viver 30, 40 anos neste ambiente sem se corromper? Nossa, como que você passa por essa situação de tribulação sem maldizer a vida? Nossa, como que você consegue tolerar isso? Eu não consigo. Normalmente, a vida do homem e da mulher que abraça Cristo como verdade, caminho e vida, causa algum choque. Então, repito, se você nunca chocou ninguém com a sua fé, sinto muito, desconfie dela. Tem alguma coisa errada. Se a sua fé nunca foi causa de escândalo, significa que você assumiu essa normalidade bruta da vida, do dia a dia, que é o nosso risco, né? O nosso risco é encher as igrejas no domingo e esvaziar os corações no meio de semana, né? Igrejas cheias e corações vazios. De segunda a sábado, eu sou do mundo, e domingo eu tento ser de Deus. Não causa impacto nenhum, quase um peso morto sobre a terra, né? A gente sabe que os casos, eles são pedagógicos, nem sempre são muito honestos, nem sempre fazem justiça, mas eu vou terminar recordando aqui um caso, ou dois casos. O primeiro deles, aquela pessoa que choca positivamente, que assumindo a fé em Jesus é capaz de superar coisas que nos deixa realmente assim espantados. E o segundo caso, a gente poderia considerar um choque negativo. Talvez, né, nós mesmos tenhamos casos desses na nossa família ou na nossa vida. O primeiro caso eu já contei para vocês, mas que me impactou muito e me faz questionar a minha fé, sempre que eu tenho a graça de encontrar nas nossas visitas pastorais com pessoas assim. Aquele caso que eu já contei para vocês, mas quem ouviu, escuta de novo, quem não escutou, escuta pela primeira vez. Daquela mãe lá com 32 anos de idade, um filhinho de 2 e o outro de 6, com uma metástase, um câncer de mama, deu uma metástase e pronto. Com 32 anos ela estava partindo. E quando eu fui fazer a extrema-unção, porque realmente era uma extrema-unção, ela com um sorriso de canto de boca me diz: ô padre, eu só pedi uma coisa para Deus. Sorrisinho de canto de boca, né? O que você pediu para Deus? Eu só pedi para Deus que Ele não dê uma mãe ruim para os meus filhos. Só isso que ela pediu para Deus, mais nada. Porque eu sei que meu marido é jovem e ele vai casar de novo. E o que eu peço para Deus? A cura do câncer? Não, não pediu a cura do câncer. Não pediu um dia a mais de vida. O que ela pede para Deus? Uma mãe, não pede nem para ela, né? Tipo de mãe, né? E ela não fala madrasta, ela fala: eu peço para Deus que o meu esposo não encontre uma mãe ruim demais para meus filhos. Choca ou não choca? Não é uma pedra?
tantos pedidos bestas que nós fazemos no dia a dia, quantas coisas que nós pedimos que não faz sentido nenhum, quantas coisas que nós pedimos que eu acho que diante do pedido dessa mulher causa vergonha. Eu fiquei constrangido, confesso, bastante constrangido com o pedido dela. Isso me faz pensar até hoje. E com todo respeito a todos que estão aqui, o outro caso é uma pessoa que vai à rede dizer que os 60, 70 mil que ela ganha é um miserê e que não dá para pagar as contas. Escárnio, né? Com todo respeito ao pessoal aí do jurídico e com toda a minha estima que eu tenho por vocês, que, né, e por toda a máquina pública, a segurança pública e todo o pessoal que mantém aí a nossa vida mais ou menos em ordem, importantíssimo. Mas o escárnio, um choque, uma pedra, pelo amor de Deus, né? Público e notório, né, gente? Nós temos aqui 2 casos que nos chocam. 2 casos que nos chocam. O primeiro edifica, o segundo escandaliza. Nós poderíamos aqui citar outros e outros casos, né? Peçamos ao Senhor que, se tivermos alguma vez de sermos pedras de tropeço, que abracemos a primeira causa. Que alguém possa se chocar no sentido de maravilhar, de falar, né? Nossa, como eu quero ser assim. Nossa, como eu quero viver assim. Nossa, como eu admiro isso. Como isso me inspira. Este é o caso que deve nos inspirar. Isso é o que nos provoca estima, nos provoca louvor e nos faz bendizer a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.